Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, segunda-feira, 8 de julho, vamos repercutir a vitória do Botafogo. E que vitória! 3-0 no Atlético Mineiro. Ontem o jogo que começou tarde, 8h30 no Newton Santos, terminou tarde. E os torcedores também passaram perrengue, a gente vai falar sobre isso. Enfim, vamos comentar, abordar esse jogo com a presença aqui do meu querido amigo Joaquim Marques. Ontem eu conduzi sozinho 2 horas de resenha e já fiz já participei da resenha do GE, então agora eu quero ouvir o Joaquim para trazer aí um outro ponto de vista e a gente debater algumas coisas sobre o Botafogo. É esse o Botafogo que a gente gosta, é esse o Botafogo que a gente quer ver mais vezes. Já destaco aqui inicialmente o visual com esses óculos maravilhosos do Joaquim, realmente incrível, ornando com essa camisa intergaláctica. Acho que esse seu look hoje vai fazer muito sucesso e vai render muitos comentários. Joaquim, como é que você tá? Parabéns aí pela vestimenta, rapaz. Tá cada vez melhor aqui no setor. Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do setor visitante. As pessoas vão se acostumando aos pouquinhos. Quando a gente tem uma vitória intergaláctica, merece um look intergaláctico para participar da resenha. É, e, pode Fala? falar, se você seguir, falar. Não, Não, acabou? eu Errou? ia dizer que foi uma vitória de gala. O Botafogo, de tempos em tempos, né? A gente teve uma vitória assim de gala contra o Fluminense. O placar foi magro, mas a atuação foi brilhante. Ontem foi uma atuação de gala e a gente. Vou deixar você puxar aí os assuntos do jogo para a gente discorrer. Pois é, vamos lá. O que eu ia falar é que a gente tá até meio que combinando, assim, porque eu vim com aquela camisa do Apagão, que tem uns detalhes em amarelo, você aí com detalhe Que amarelo tem uma também, estrela né? gigante, né? Tá. Amarela aí, Tem uma irada, estrela assim. gigante amarela, assim, tá, acho que o pessoal que tá vendo, assim, tá uma imagem agradável, né? Parece Mas até que vamos lá. combinou, né? Parece Combinou que antes. combinou. Vamos lá, gente. Antes da gente entrar no debate, vou pedir para vocês chegarem junto aqui na live. É muito importante, né, para o canal crescer, que vocês apertem o botão do like, deixe esse like aí, que assim o YouTube entende que esse conteúdo legal espalha para mais botafoguense. Ative as notificações para vocês saberem a hora que a gente vai entrar aí na casa de vocês. E tem também, né, a inscrição, que é uma ajuda gratuita. Vamos fazer o canal crescer. Estamos quase chegando aí aos 62.500 inscritos. Muita gente acompanhando as resenhas. Ontem, porra, eu fiz uma live que começou 11h40 e a gente foi até quase 2 horas da manhã. Tinham 3 mil pessoas assistindo. Então, assim, é um Eu público muito assisti. expressivo, né? Um público muito expressivo para ainda um canal falar assim, pô, não tem 100 mil. Não sei explicar por que não tem, mas a audiência é como se fosse realmente um canal com 100 mil inscritos. Então, eu queria para vocês ajudarem, para a gente conseguir chegar lá. E tem também o clube de membros. A partir de R$ 5 vocês ajudam bastante, né, no crescimento, na manutenção, enfim, toda a logística do setor visitante. Joaquim Marques, vamos começar falando sobre a escalação do Botafogo, porque ontem foi, né, tema da nossa resenha pré-jogo, né? E eu falei, eu quero ver o Botafogo com a cavalaria completa, eu quero ver o Botafogo com os 4 atacantes partindo para cima do Atlético Mineiro. E falei, o Júnior Santos na esquerda, Luiz Henrique na direita, Tiquinho Soares e Eduardo lá na frente. E o time foi bem. Ontem até o Arthur Jorge falou, a gente vai repercutir algumas falas do Arthur Jorge. Ele disse que, né, o Botafogo não ganhou por conta desse jogador a mais, né, da expulsão do Igor Rabelo. O Botafogo Claro que já não. estava controlando a partida. Nos primeiros 25 minutos, teve o golaço do Luiz Henrique, um gol de um jogador de 20 milhões de dólares. Uma Depois atuação de um jogador de 20 milhões de dólares. Verdade. E porque depois ele também consegue a expulsão do Rabelo, né? Uma jogada que ele parte em velocidade, o Rabelo não teria outra alternativa. Então, assim, se o Rabelo não faz a falta, o Galo fica com 11 jogadores, o Botafogo provavelmente teria feito 2-0 em 25 minutos. Era esse Botafogo que eu queria ver. E agora a gente já começa a ter um elenco com maior profundidade. Então eu acho que
aqueles jornalistas, a gente até debateu o jogo. Eu soltei aqui o Pitbull foi com tudo aí para cima da imprensa, né? Falando, o jornalista, né? O Arthur Jorge deu um passo atrás. Cara, era óbvio para quem acompanhava o Botafogo e a gente também. Também a gente não é parâmetro, né? Quando eu digo a gente, não tô falando eu e você, não. Tô falando eu, você e todo mundo que tá assistindo. A gente consome o Botafogo 24 horas por dia, a gente sabe tudo. E era óbvio que o Arthur Jorge estava com o Tietê pela esquerda, né, e Cauê pela esquerda, porque não tinha opções. Né? Se você ia botar todo mundo, não ia ter ninguém no banco de reservas, e às vezes não ia ter nem gente para colocar no time titular, né? Por conta das lesões, da convocação do Savarino, reforços que ainda não podem estrear. Então, esse é um Botafogo, né, com um DNA ofensivo que a gente vai ver, e é o que o torcedor gosta, é o que o Textor quer para a equipe que ele comprou. E foi bom ontem ver um Botafogo controlando, marcando em cima, criando oportunidades, amassando o Galo ali nos primeiros 20, 25 minutos. Foram 3 oportunidades claras de gol, né? O gol do Luiz Henrique, que aliás nem foi uma grande oportunidade clara, ele criou ali, foi mérito do Luiz. Mas depois a gente tem uma com o Júnior Santos, que ele finaliza muito em cima do goleiro, mas foi atrapalhado pelos zagueiros, e tem o lance da expulsão. Então, assim, pela escalação, a gente já tem uma ideia de que esse é o Botafogo para o restante da temporada. Com mais peças, vai ser um Botafogo ofensivo e um Botafogo com esses 4 atacantes. Óbvio, em alguns momentos, de repente, jogando com um meia, que é um meia ofensivo, o Thiago Almada, mas eu vejo ele, inclusive, como titular ali pela esquerda. Em alguma outra partida, dependendo do contexto, você pode entrar com 3 volantes, um volante numa função diferente, isso aí também não descarto, mas prioritariamente vai ser um Botafogo sempre pensando na vitória, buscando o resultado, e ontem foi muito legal ver um jogo com um bom desempenho. Tava devendo já há um tempinho, Joaquim. É verdade, estava devendo um tempinho. Você falou aí no começo, né? Esse é o Botafogo que eu gosto. Me lembrou a Beth Carvalho, né? Achei até que você ia puxar a musiquinha. Eu falei sem Mas, querer, mas aí no meio da minha fala eu lembrei dela também, mas eu falei, vou seguir aqui. Grande Bete mas de Carvalho, faz fato, esse é o falta. Botafogo que eu gosto. E É porque é não é o o Botafogo que a Botafogo. gente está acostumado a conhecer, né? Deve ser um novo Botafogo, é por isso que eu não falei nada, mas vamos lá. Mas eu acho que esse Botafogo que eu gosto é muito mais o Botafogo de ontem, o Botafogo do jogo contra o Fluminense, do que o Botafogo do jogo contra o Criciúma, do que o jogo, né, contra o Atlético Paranaense. É, a gente sabe que quando o time perde, a gente chega aqui, é uma loucura, uma depressão, as pessoas falando tudo quanto é tipo de loucura, tem que chamar o Medina aí para intervir com o palhacinho da loucura. Então a gente perde do Criciúma, parece que o mundo acabou. E eu falei aqui várias vezes a gente vai passar por uma turbulência. E a gente tem que aguentar essa turbulência aí da melhor maneira possível para quando passar a turbulência a gente continuar. Quando passar a turbulência, a gente tá ali no bolo, na disputa, né? Porque se a gente passa por essa turbulência e vai perdendo um jogo atrás do outro, quando a gente olhar, chegaram os reforços, mas aí não adianta mais nada, já tá 300 pontos atrás. Então, eu acho que o Botafogo fez o que a gente queria. Ele ganhou jogos, mesmo jogando mal, como foi contra o Grêmio, arrancou pontos ali, até contra o Cuiabá, fora de casa. Então, eu acho que agora a gente vai. Ainda tem esse jogo contra o Vitória, né? Antes dos reforços poderem estrear. Mas eu acho que agora a gente começa a respirar um pouco mais aliviado, porque a turbulência vai passar. O Savarino voltou, daqui a pouco o Jefinho volta, vai ter os reforços, Alan, Igor Jesus. Agora, o time entrou em campo ontem, era nítida, a postura diferente, entrou para vencer. O Arthur Jorge entrou, como você disse, com a cavalaria, fiquei muito feliz com isso. E concordo 100% com o Arthur Jorge quando ele fala que não foi a expulsão do Igor Rabelo que condicionou o resultado, porque na real o Botafogo estava amassando o Galo até aquele momento da expulsão e por essas coisas loucas do futebol, justamente quando o Igor Rabelo é expulso e o Galo fica com um a menos, o Botafogo diminui um pouco o ritmo, né? E eu acho que isso pode ser explicado por vários fatores. Um deles, eu acho que o time
tá com uma mania que talvez seja uma necessidade quase de sobrevivência, mas o Arthur Jorge tem que ficar de olho que o Botafogo, quando faz gol, dá uma recuada, né? O Botafogo fica em outra rotação, fica tentando controlar o jogo, igual fez contra o Cuiabá. Aí toma um gol, vai com Deus nos acuda, tendo que se virar depois. O Botafogo poderia ter tomado um gol numa bola vadia aí, aquele chute lá do Hulk, numa cobrança de falta, aquela bola entra ao inferno que ia ser. Mas também, posso estar falando besteira, mas que eu me lembro foi o único lance perigoso do Galo. O Galo não fez mais nada o jogo inteiro, o Botafogo amassou o Galo, mesmo tendo um período ali do segundo tempo, que eu acho que é normal, a gente tem um adversário do outro lado, né? Que é o Renato. momento ali, Joaquim, eu acho que tem a ver ali com a saída do Danilo. E assim, não tô querendo aqui criticar o Tietê, pelo contrário, eu gosto do Tietê, mas acho que o Botafogo começa a perder um pouco do meio-campo a partir da entrada dele, até porque o Marlon parecia não estar também fisicamente voando, né? Então, acho que o Botafogo perdeu um pouco ali da intensidade do poder de marcação, e aí são 15 minutos meio esquisitos que o Galo começa a gostar do jogo, e acho que o Botafogo retoma, né? Pelo menos assim, em termos assim de controle de jogo, quando o Gregory entra, né? O Gregory que ontem fez uma partidaça, outros jogadores ali, como o Barbosa, né? Que foi escalado como titular, botou o Barbosa Hulk no engoliu bolso, o Hulk, né? engoliu o Hulk. E aí eu não sei se foi o caso do Alter ter sido barrado ou se foi uma opção para rodar o elenco, tendo em vista que o Hulk é um jogador muito forte, ele queria uma dupla de zaga assim que suportasse melhor esse jogo físico que o Atlético Mineiro impõe. Mas o Barbosa fez uma boa partida. É o que eu falo para vocês. Eu quero mais na defesa. Acho que os investimentos na defesa não acompanharam os investimentos feitos do meio campo para frente. Mas eu acho o Barbosa e o Alter jogadores tranquilos para compor o elenco. Eu já falei aqui para vocês, meu irmão, o Palmeiras já foi campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro, com Alain Impereur sendo o zagueiro reserva, com Kuchevich sendo o zagueiro reserva, e, meu irmão, os caras não estão num nível muito diferente de Lucas Alter e Barbosa, não. Se bobear, o Alter e o Barbosa ainda são melhores. É porque às vezes alguém pode eu quero ter que nem as opções que o Flamengo tem. O Flamengo tem o Léo Pereira, o Léo Ortiz, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Tá, quem sabe daqui a alguns anos a gente possa ter também. Mas acho os dois zagueiros tranquilos para compor o elenco. Vão errar em algumas circunstâncias, vão errar em alguns momentos que vão deixar a gente puto. Mas ontem o Barbosa fez uma baita partida. A gente pode destacar aí, o Joaquim também falou do Luiz Henrique, acho que o quarteto funcionou. O Júnior Santos um pouquinho abaixo, né, Joaquim? O Júnior. Só antes de você falar dos destaques, se falar pontualmente algum jogador que você gostou mais, outro que você gostou menos, temos aqui a tabela do campeonato, né, para mostrar para vocês, já está um tempo na tela, o Flamengo com 31 pontos, o Botafogo com 30, o Palmeiras com 30, São Paulo 27, Bahia 27, e aí o Atlético com 6 pontos, com 25 pontos na sexta colocação. O primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores é o Cruzeiro, que tem 23 e um jogo a menos, mas a gente já abre 7 pontos de vantagem para o primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores. Joaquim, falando sobre os destaques, né, individuais dessa partida. Bom, vamos lá. Sobre o Barbosa, eu acho que a atuação dele ontem foi incrível. Ele realmente anulou o Hulk e ele jogou duro com o Hulk, né? Ele deu umas trombadas, umas divididas ali. Eu acho que o Hulk tá tendo pesadelo com o Barbosa. Aquela ombrada ali foi foda, né? O Hulk foi dar uma cabeceada. Mas aquilo ali não foi maldade, não, tá? Não, não, Porque não o foi não. Barbosa E é muito teve um outro forte, né? lance no meio de campo também, que ele deu uma trombada no Hulk, o Hulk voou uns 2 metros pra frente. E não tomou Mas, amarelo. não Né? tomou. Não tomou. E também eu acho que foi uma trombada normal, assim. Acho que foi Não. porque Eu tô o falando assim, Hulk é um cara que não joga tomou no corpo amarelo por causa também, da gente. trombada, assim, não tomou amarelo no jogo. Ele fez um jogo físico com o Hulk sem ser desleal, sem tomar. Tá vendo como é que é aquele negócio que a Dá gente pra fazer, reclamou né? contra o Cruzeiro? Dá pra fazer, pô. Agora, assim, falando especificamente sobre Barbosa e Alter, eu acho o seguinte, eu acho que nenhum dos dois serve para ser titular de um time que quer ser campeão. Eu acho que o Barbosa, ele pode ter salvação. Eu acho que o Barbosa ainda pode, com um treinador como o Arthur Jorge, um bom treinador, ou no futuro com outro treinador,
eu acho que ele ainda pode ser salvo, porque eu acho que o problema dele é muito mais mental do que técnico. Ele, quando ele tá com a cabeça no lugar, ele consegue jogar. Tanto é que se a gente pegar do início do ano para cá, aquele início horroroso, o Barbosa, por mais que tenha dado uns sustos na gente, ele teve algumas poucas atuações interessantes. O Walter não, cara. O Walter, assim, eu não consigo salvar nada Discordo, dele. Eu acho que o discordo. Walter, o Barbosa poderia ser um reserva imediato, né, pro time titular, né? Ser o primeiro reserva ali. O Walter eu não consigo ver. O Walter é um cara que eu acho que precisa, não que tem que ser agora, mas eu acho que no final do ano a gente emprestar o Walter aí para alguém, Pode ser. porque para ver se ele consegue desenvolver o futebol dele. Eu acho que o Botafogo ficou pesado, ficou grande para ele. É. O Barbosa eu não acho que ele é uma maravilha, mas eu acho que ele ainda é mais útil, um pouco mais aproveitável que o Barbosa. Eu discordo e concordo, tá? Eu acho que o Walter teve algumas boas atuações, mas fica marcado por algumas falhas bizarras que irritam. Porque foram Mas eu muitas concordo, falhas, né? mas eu Muitas concordo falhas. que talvez no ano que vem seja uma boa o empréstimo do Walter, né? É. Para ele se desenvolver melhor no outro clube. Agora, eu acho que o time como um todo teve uma atuação muito segura, muito boa. O Luiz Henrique, para mim, foi man of the match. Ele fez o que se espera de um jogador de 20 milhões de dólares. Ele fez um golaço e num outro lance ele sofreu uma falta que aquilo ali certamente a chance do gol era enorme, né? Então provocou um cartão vermelho do Igor Rabelo. E pronto, resolveu o jogo ali. Resolveu o Porque jogo. resolveu o jogo. E assim, as pessoas talvez queiram que um cara como o Luiz Henrique vão jogar naquela rotação altíssima o jogo inteiro e fazer mágica o jogo inteiro. A gente tem vários exemplos aí, o Alex Cabeção, por exemplo, era considerado vagalume, sumia do jogo, mas quando aparecia resolvia o jogo. É. O próprio o Bruxo, né, Ronaldinho Gaúcho, se a gente lembrar a Copa de 2002, porque depois que o cara se aposenta, parece que o cara era o Pelé, todos os jogos o cara arrebentava. E não era bem assim. Na Copa de 2002, o Ronaldinho Gaúcho teve uma atuação bem discreta durante a Copa do Mundo toda. Agora, naquele jogo contra a Inglaterra, Arrebentou. arrebentou e ainda foi expulso depois. Mas É. fez uma jogada mágica pro Rivaldo fazer o gol e fez aquele golaço de falta, acabou com o jogo, no momento que a gente estava precisando muito disso, né? É. O Então, mais difícil da Copa. é nessa hora que o cara de 20 milhões de dólares vai fazer a diferença. E espero que o Luiz Henrique tenha conseguido tirar esse peso. E assim, eu não sei se eu estou sendo muito ingênuo, mas eu vejo uma pureza ali no sorriso do Luiz Henrique, cara. Eu fico feliz vendo que parece que ele realmente estava sentindo aquele peso e você vê na cara dele a felicidade, o alívio. Eu não sei se é fantasia minha, mas eu tenho essa sensação. Eu gosto muito do Luiz Henrique, torço muito para ele dar certo. E, cara, que maravilha, né? Eu tinha falado de como era bom a gente poder ter o Savarino, mesmo que ele só entrasse no final, faltando 15 minutos, né? Que a gente não ia precisar, né, usar o Yarlen ou o Fabiano, né? Você ter o Savarino para entrar, ele entra e faz aquele golaço. Enfim, foi uma atuação de gala do Botafogo. E eu ainda falei no comecinho do jogo, eu mandei a mensagem, vai ser 3-0. E aí, quando tava 2-0, eu mandei a mensagem pro Depp, eu falei, falta um. Aí o Depp, pra quê? Eu falei, pro terceiro. Na hora que eu falei pro terceiro, o Savarino fez o gol. Gol de Olé. Oi? Um gol de Olé, uma troca de passes com mais um minuto É. ali. Olé, olé, olé. E, pô, até, a torcida até tem um momento que ela parou ficou mais tímido do Olé, mas era a mesma jogada. E aí completa com um golaço do Savarino, um gol muito bonito. Exato. E aí, 3-0, uma vitória de gala. E o Galo, né, tomou mais uma do Botafogo, que é inegavelmente é nosso freguês. E esse Botafogo acho que está mais perto de ser aquele que a gente quer e agora mais ansioso ainda com os reforços que vão se juntar a esse time. Lembrando que eu vi gente comentando aí, mas esses caras que vão chegar ainda tem que se entrosar. Gente, é diferente. O Botafogo tem uma base sólida montada. É. Esses caras que vão chegar, eles não vão chegar igual, por exemplo, sei lá, o Corinthians, o Fluminense, que estão lá embaixo na rabeira. Se chegar um reforço, o cara vai ter que ser o salvador da pátria, o Superman.
né? E o Botafogo é diferente, a gente tem uma base sólida ali, e aí vai chegar né, a cereja do bolo ali, o Thiago Almada, o Alan, para dar uma encorpada. E aí eu acho que chega, né? Chega dessa chatice da torcida de porque por causa do ano passado. Pô, chega, cara. Vamos Olha apoiar só, o time. vamos apoiar. E aqui, ó, o Arthur Jorge, né, falando aqui que o Botafogo é candidato a ganhar o próximo jogo, né? O Arthur Jorge aí se esquivando mais uma vez, e acho que tá certo, desde a Tá primeira certo? coletiva, ele não prometeu nada, ele só prometeu um time competitivo, e ele fala aqui, ó, o Botafogo é candidato a ganhar o próximo jogo, esse é o nosso compromisso, estamos na 15ª rodada, portanto com muito campeonato pela frente, estamos muito orgulhosos, em segundo lugar, um ponto a menos do que o primeiro, é um campeonato muito difícil, com todos os jogos, com um grau de dificuldade muito alto, e temos conseguido desempenho, performance. É isso que vai nos colocar como candidatos. Há um leque alargado de equipes que têm essa ambição. A mensagem que temos passado internamente para fora também é que queremos estar nas decisões, queremos continuar sendo competitivos para manter essa campanha. Vamos perceber mais adiante se de fato temos a capacidade ou não de lutar por essas decisões. Ainda é muito prematuro, mas sabemos que nesta altura a posição que ocupamos nos deixa muito satisfeitos e orgulhosos, né? Então é isso, né? Um Botafogo que tá ali no pelotão de frente, era isso que a gente imaginava e a gente queria do Botafogo, né? Se fizesse uma projeção no início ali da temporada, né? E aí falar, não, você assinaria o Botafogo agora com 30 pontos, um atrás do Flamengo, empatado com o Palmeiras? Sim, cara, não precisa Na estar hora. aquela loucura, 10 pontos na frente. O negócio é você estar ali na disputa. E vamos ver o que vai acontecer, né? É isso que ele prometeu, que é o correto, é ser competitivo. Tem que ficar, não tem como você garantir. Eu acho que no caminho que a gente está indo, o título é inevitável. Agora, qual título? Eu não sei. E quando vai chegar esse título? Eu também não sei. Pode ser só no ano que vem. Vou até bater na madeira aqui, ó. Não que eu não queira um título no ano que vem, eu quero, mas eu quero um nesse ano também, não só no ano que vem. Mas não dá para prometer nada, não dá para, né, garantir que a gente vai ganhar alguma coisa, só dá para garantir que a gente vai ser competitivo. E é isso que a gente espera desse Botafogo, Joaquim. É verdade, é verdade. Na verdade, o Arthur Jorge é um cara muito sábio, né? Porque não adianta ele, né, falar que, não, o Botafogo é candidato ao título, porque isso vai trazer comentários, piadinhas, tudo em relação ao ano passado. Né? É uma coisa que está muito recente na memória de todo mundo ainda. Agora, quando ele fala que o Botafogo é candidato a vencer o próximo jogo, na verdade ele está dizendo que o Botafogo é candidato ao título. O que ele quer dizer? Que o Botafogo hoje entra em campo no próximo jogo e no próximo e no próximo com possibilidade de vencer e entra em campo para vencer. Né? Então ele, de maneira sábia, ele diz: somos candidatos a vencer o próximo jogo. Ele quer dizer que o Botafogo vai entrar sempre para vencer. O Botafogo hoje é candidato a vencer os jogos. Quando você vai ver, seja contra quem for o jogo, você pode dizer que o Botafogo tem boa chance de vencer. Uns mais, outros menos. Você vai pegar um Palmeiras fora de casa, um Flamengo fora de casa, reduz sua Ganhamos. chance, mas o Botafogo pode ganhar, e como ganhou, né? Lógico. Ou Ganhou. pode perder em casa também, pode ter um resultado ruim. Não, vou eu Exatamente. bater na madeira. Agora, ô Joaquim, você falou aí no ano passado, em piadinha. Olha, gente, eu sei que é chato, mas a gente não pode esquecer o que aconteceu. A gente tem que sempre lembrar para depois não cometer os mesmos erros. A notícia que saiu no Fogão Net. Lúcio Flávio foi demitido da Aparecidense após uma derrota por 4-3 e outra com 2 gols nos acréscimos. Lúcio Flávio, né, aqui, ó, ele perdeu para o Botafogo da Paraíba por 4-3 e no último sábado venceu o Londrina em casa, mas levou a virada com 2 gols nos acréscimos. A Aparecidense comunica o desligamento do técnico Lúcio Flávio. Então, assim, o Botafogo escolheu no ano passado como líder para conduzir o time nesse título, que seria um título histórico para a gente, um cara que acabou de ser demitido de um time da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Galera, pro Botafogo, o palhacinho da loucura. O palhacinho da loucura pro Botafogo, porque foi uma das decisões mais loucas. Eu falei isso, tá? Que é o engenheiro de obra pronta negativo. Isso é só você dar um Google aí, né? Eu vou até colocar aqui na tela. Aqui, ó.
Peraí, deixa eu ver aqui. Que eu falei que ele não tá preparado. Ó, você pode entrar aqui, porque era loucura. Eu falei, o Botafogo está entrando no modo loucura e a gente não pode continuar desse jeito. Aqui, ó, 4 de outubro, Dep, eu acho que o Lúcio Flávio não está preparado. E aí tá um vídeo aqui, né, da Globo, né, aqui, ó, 9 meses atrás, e eu já tinha falado que era loucura. Então vai o palhacinho da loucura para a gente não cometer os mesmos erros daqui em diante. E não vale só para treinador, vale para outras coisas, várias áreas aí da nossa vida alvinegra. E Joaquim, você estava falando aí dos reforços, aí vamos falar de coisa boa, mas você estava falando aqui dos reforços. Pô, que imagem foda, né, cara? Olha só essa foto do Vitor Silva, que incrível. Tem cara de vencedores, né? Cara de que vão levantar uma taça aqui no Botafogo. Olha a qualidade dos caras que estão chegando, né, meu irmão? Você tem o Almada, você tem o E Igor essa camisa, e o né? Alan. E essa camisa é sacanagem. Essa Nossa camisa também é de senhora. time campeão, não é não? É, é. É isso mesmo. Cara, Que camisa que, linda. que... E o Arthur Jorge falou, né, que a chegada desses reforços mostra a ambição do Botafogo. A gente já vem falando muito, né, sobre todos esses atletas. É um sonho. Confesso que não esperava um Botafogo desse nível. Melhor do que qualquer coisa que eu tenha imaginado. Uma imagem que espero que entre para a história de 3 caras que vêm para ajudar muito esse time. E a gente vai ter ainda mais opções nesse elenco do Botafogo, Joaquim. Cara, tá faltando aí só para completar aí a nossa felicidade é a chegada de um zagueiro para ser Vai chegar, vai chegar, vai titular. chegar. Que a gente sabe que vai chegar, mas a gente ainda tá faltando isso, né? Agora, o time que o Botafogo montou é muito forte, cara. É muito forte. E o projeto, desde que o John Textor assumiu, a gente foi vendo essa evolução, foi percebendo também que o Textor foi testando o Campeonato Brasileiro, né? As primeiras contratações foram meio que na correria, né? Porque estava às vésperas de começar o campeonato, né? Aquela chegada do Luiz Castro. Quando vem a segunda janela, ele já traz reforços de mais peso, porque ele viu que o buraco era mais embaixo. E ano passado ele viu que também não era tão difícil quanto ele imaginava, porque foi na trave, a gente quase ganhou. E aí esse ano ele vem com tudo, né? Ele liga o turbo aí. E agora, o Abel Ferreira, por exemplo, do Palmeiras, ele tá aqui tempo falando do Botafogo e falou de novo esses dias. Ontem, anteontem, não lembro, mas ele falou de novo de que o Botafogo vem para brigar para ser campeão. E o Abel Ferreira, desde do início desse projeto do Botafogo, ele falou. Eu lembro que o repórter perguntou para ele, e ele falou dos times que ele achava que iam brigar por títulos, quando o Botafogo contratou o Patrick de Paula. E o repórter meio que estranhou, assim, falou, Botafogo? Aí ele falou, o Botafogo, você acha que um time que gasta 30 e tantos milhões para tirar um jogador do Palmeiras vai entrar no campeonato para brincar? Né? E ele está provando isso, né? Eu acho que, inclusive, ano passado, quando ele falou que o Botafogo ia ser campeão, ele não falou da boca para fora, mas infelizmente o Botafogo entregou o título, né? E a gente ainda tem rival que não acordou para a realidade, tem rivais, tem gente da imprensa, torcedor rival fazendo piadinha de cavalo paraguaio, de, né, como é que é? O Mas hoje tem elefante. menos. Hoje Oi? tem menos. Hoje Tem tem menos, menos. mas ainda não levam o Botafogo a sério. Quando acordar, vai ser tarde. Vão ver a gente levantando taça. E para fechar aqui, gente, pô, queria falar sobre um absurdo que aconteceu ontem no metrô. A torcida do Botafogo, a gente já tinha falado, né? Jogo tarde, pô, o Botafogo tem que entrar no circuito, porque ninguém tá nem aí. E assim, não é nenhuma coisa contra a torcida do Botafogo, as autoridades não estão nem aí para a população, a concessionária do metrô não tá nem aí, a Supervia, ninguém tá nem aí. Então, acho que o Botafogo, Eles só né, estão por aqui para obviamente isso, né? é, Para o isso eles estão. Botafogo para se impor, o Botafogo é o único que se importa com enfim, as condições do torcedor ir para o estádio, voltar para o estádio. E ontem, porra, os torcedores foram pegos de surpresa quando chegaram na central. A Supervia teve um trem, né, especial que levou os torcedores do Newton Santos para a central. Só que esse trem demorou muito, né? Ficou ali 1 hora e quando chegou na central, o Já metrô não já tinha tinha mais metrô. fechado. Então ontem Que eu estava fazendo vergonha. live
e tinha gente aqui que, pô, falou, cara, acabei de chegar, 1h30 da manhã o cara chegou, acabei de chegar na live, gastei R$ 70 de Uber da estação até a minha casa. Então, assim, deixou os torcedores Aí a pergunta da que não torcida quer calar, passando Depp. sufoco na mão. É foda isso, né, cara? A pergunta que não quer calar, Depp. O absurdo disso é tão grande. Já pararam para pensar que várias dessas pessoas que passaram esse perrengue ontem, provavelmente, algumas delas, pelo menos, não tinham R$ 1 no bolso a Sim. mais do que o dinheiro da passagem, Ou o do celular trem. descarregado e não tinha como chamar o Uber. Não, gente, a gente está falando de uma realidade diferente, de quem chama um Uber e paga R$ 70. Né? Não é todo mundo que pode fazer isso. Tem muita gente que vai com o dinheiro contado da passagem do metrô, do trem. Isso é um negócio inacreditável. Isso é um escárnio com o torcedor e com a população de modo geral, porque esse tipo de coisa a gente não se espanta mais quando vê no Rio de Janeiro. A gente já está tão anestesiado com a esculhambação que essas coisas passam despercebido, mas é um absurdo. Um absurdo. E assim, a gente está se doendo e está revoltado porque foi com o jogo do Botafogo, a torcida do Botafogo. Mas isso é um absurdo com qualquer torcida. Isso não existe. Isso não existe. E isso tem que ser cobrado e o Botafogo tem que se impor e cobrar também disso. Perfeito. E quando você falou para imaginar ali sobre as pessoas que estavam naquele lugar, eu pensei que você ia falar outra coisa, não ia falar nem do dinheiro, nem do Uber, nem nada. Eu pensei, sabe quantas pessoas dessa não vão voltar aos jogos? Ah, Várias delas. Porque se o jogo for especialmente à quando for noite, o nesses cara horários não vai. horrorosos, né? E mesmo que tenha esses R$ 70, não vai voltar. Porque ele vai falar assim, pô, não tô afim de pagar mais 70 conta, tenho o A gente não transporte tem para mais ir, idade para tem passar por tudo. esse tipo de coisa, né, Não cara? tem mais idade para passar desse tipo de coisa. Chegar lá, tá tudo fechado. Mesmo para pegar um Uber lá na central, é um lugar esquisito à É noite, esquisito, né? é Domingo é perigoso. esquisito, é perigoso. Então imagina só. E outra coisa, pessoas que não vão, que passaram essa experiência ruim, e o boca a boca, e a reportagem, porque né, o que tá vendo ali, por exemplo, quando a gente era jovem, a gente ia pro estádio, Joaquim, a gente ia com dinheiro contado. Eu ia com R$ 15 pro estádio, né? Que era o dinheiro do ingresso, R$ 10 do ingresso, e 2,50 para ir, 2,50 para voltar. Não é mais ou menos assim. Acho que a passagem não era tão cara, mas assim, era um dinheiro para comprar um refrigerante, mas ia com dinheiro contado. Agora, imagina Muitas só, vezes. né, os nossos pais vendo ali uma reportagem no Bom Dia Rio, falando, ó, você não vai não. Porque, pô, imagina você chegar lá, não tem o trem para você voltar, como é que você vai voltar de madrugada? E aí, que dinheiro é esse? Então, assim, muita gente que vai deixar de ir aos jogos do Botafogo por conta disso. Então, o Botafogo tem que entrar nesse circuito e, a partir de agora, né, fazer uma operação, montar uma operação com as autoridades para garantir que os torcedores cheguem com o transporte público em casa. Então, Com assim, o certeza, Botafogo em vai ter que fazer uma segurança, né? campanha. Exato, o Botafogo tem que entrar nessa parada, brother. O Botafogo não pode deixar somente para as autoridades, porque os caras estão cagando. Essa concessionária do Isso, metrô é uma porcaria. O governo do estado, que é o responsável, não tá nem aí, joga lá, fala assim: ah, vai, já me deu o dinheiro aí, resolve aí do jeito que vocês quiserem. E é uma bagunça. A prefeitura também, que, enfim, não é responsável pelo metrô, mas podia ali, de certa forma, de repente, vamos podia haver garantir mais ali, boa botar vontade, né, mais das guardas, né, autoridades. na central, porque não devia ter policiamento, não devia ter nada. De repente podia ter uns guardas municipais lá, para pelo menos fazer com que os torcedores pudessem chamar um carro do aplicativo. Enfim, cara, o Botafogo tem que, Será que não dá se para fosse ignorar. um jogo do Simpaticíssimo aconteceria isso? Ah, Não cara, sei, não sei não não, sei. viu? Não sei não. Agora, uma coisa é fato, cara, o torcedor, a gente, por exemplo, a gente não tá tão velho assim, mas a gente já passou dos 40 e a gente já passou por muita coisa ainda ao jogo, fazendo caravana, carregando material, bambu de bandeira, instrumento musical, tomando porrada, sofrendo emboscada de torcida rival. Todo perrengue de toda sorte a gente já passou. Só que quando a gente vai ficando mais velho, a gente não quer mais passar por esses perrengues, como esse pessoal passou ontem, de ficar tarde da noite num lugar perigoso, desesperado lá, sem condução. Alguns tiveram a possibilidade de chamar um Uber, mas talvez tenha gente que se lascou, que não tinha nem dinheiro
para pegar outra condução. Isso é um absurdo, né? E isso explica muito, né? Por que as torcidas organizadas, se você for ver, é torcida jovem, fúria jovem, força jovem, tudo jovem. Porque para ser mais velho aguentar essas coisas é dose, né? Tem os caras que aguentam, mas eu já tô naquela fase assim, se for pra passar perrengue, eu não vou. Tô cada vez mais gostando aí de ficar em casa, né? Tem a geladeira com a cerveja gelada, o banheiro limpo, sem fila. Pô, a televisão eu coloco no canal que eu quero Pede uma assistir. Pô, isso aí é pizza. bom de pede uma pizza. Porra, meu irmão, bom demais. Envelhecer é bom demais. Olha, terminamos aqui a nossa rede. Só uma coisa que a gente não falou. Cuiabano, hein? Boa partida do Boa lateral partida, um esquerdo. belo gol, né? Belo gol, A gente. ofensivamente É aí. verdade, tu mereceu essa É. menção honrosa aí, você tem razão. Porque a gente às vezes dá umas pancadas, bate duro, cobra, reclama. Então quando o cara vai bem, ele merece ser elogiado também. Recado da Paremate, parceira do canal. Mês de Eurocopa e Copa América, e a Paremate vem aí com alguns desafios para deixar essas competições ainda mais interessantes. Para participar das promoções, basta ter uma conta na Paremate e depositar pelo menos R$ 50. Se você ainda não é cadastrado, eu tenho um bônus para te oferecer de 100% em depósitos de até R$ 1.500. E como é que faz para pegar esse bônus? Eu vou te explicar. É só você acessar esse QR Code que está aqui na tela, preencher o cadastro e na hora do depósito colocar o código promocional GRITO. E como funciona o desafio? A cada aposta de R$ 50 na Eurocopa ou na Copa América, você ganha um ponto e concorre a um total de R$ 100 mil em bônus e uma viagem para Miami. O desafio vai até o dia 15 de julho. Lembrando que com a Paremate você conta com margem zero nas suas apostas, ou seja, a casa não recebe comissão e você garante sempre as melhores odds do Brasil. É isso, pessoal. Simples Reserva, parceiro aqui do canal Setor Visitante. Tá ali, ó, o Joaquim apontando. Esses óculos ficaram maravilhosos, cara. Tem que aparecer aqui mais vezes assim. Adorei. Mas você entra ali, acessa o QR Code, ou então entra simplesreserva.com, dá uma olhada ali na loja, as roupas maravilhosas, qualidade reserva que você já conhece. E você... Passa no correio, pelo amor de Deus. Ah, é verdade, tem que passar no correio. Amanhã eu vou lá no correio. Amanhã eu vou lá no correio. Hoje eu tô bem cansado, cara. Agora eu vou dar uma descansada, porque ontem eu fui dormir 3 e blau da manhã. Pô, acabou a live às 2 e eu cheguei, meu irmão, tava completamente ligado, assim, tava vendo tudo sobre Botafogo nas redes sociais. E aí hoje acordei, pô, às 8 horas, porque a podcast era 9, aí eu tava lá esperando o Eu podcast pra acordei começar, meio mas o Rafa zoado tava hoje com também. problema. Acordei meio O Rafa zoado tava hoje. com problema técnico, né? E aí, porra, às vezes a gente atrasa lá no GE, mas dessa vez foi um problema técnico e a gente ficou aqui 40 minutos, todo mundo pronto, e não conseguia colocar o som no computador dele. Aí teve que usar a imagem do computador e falar pelo celular. Olha que loucura. Então, assim, foi um problema técnico grave que não conseguiu resolver, mas encontrou ali, né, uma maneira de fazer a live. Então, porra, agora eu vou dar uma descansadinha, mas eu prometo que amanhã eu vou lá no Correio botar as bermudas da Simples Ideia para você. O cupom de desconto é Setor 10, beleza? Setor 10. Tamo junto aí, minha rapaziada. Um grande abraço para vocês e mais tarde eu volto. Tamo junto. Valeu, abraço.